Durante a construção de projetos web, desenvolvedores enfrentam diversos desafios na hora de criar aplicações modernas e dinâmicas. A necessidade de aprender diversas tecnologias, o desenvolvimento de estruturas complexas de front-end ou projetos de API totalmente apartados são alguns desses desafios. É evidente que essas tecnologias impõem uma grande barreira na curva de aprendizado, tornando até mesmo um projeto simples muito mais complexo de ser executado. Ponto negativo seria isso. Eu acho que assustar um pouco os iniciantes que estão ali só querendo começar a aprender React, já tem que talvez aprender um monte de coisas juntos, porque o React ele acaba não indicando muitas vezes ali dentro e não sendo muito fácil você encontrar outras opções de executar o React no ambiente de contexto mais single page application, que é o que a gente tinha antes. Pensando nisso, a equipe da Basecamp decidiu inovar mais uma vez. Através de uma solução totalmente integrada, que é transparente ao usuário, o Hotwire veio para mudar definitivamente a forma como criamos projetos web através do Rails, sem a necessidade de ferramentas extras. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O conteúdo que você está prestes a assistir faz parte do treinamento Dê um Turbo no seu projeto, presente na Academia do Ruby. Você terá acesso gratuitamente às 3 primeiras aulas para que você possa entender melhor sobre essa fantástica tecnologia e começar, desde já, a simplificar o desenvolvimento de suas aplicações Rails. Para tornar possível essa abordagem alternativa, DHH, ou David Heinemeier Hansson, juntamente com a sua equipe do Basecamp, desenvolveram 3 ferramentas com o objetivo de simplificar a criação de aplicações com interfaces ricas, mantendo a simplicidade e a velocidade de desenvolvimento e construindo uma experiência única para dispositivos móveis. Juntas, elas formam o que chamamos de Hotwire, HTML over the wire. Com essas tecnologias, é possível tornar aquelas coisas extremamente difíceis algo bem mais simples de ser resolvido. Vamos imaginar o seguinte: aquele tipo de formulário que você precisa gerar para um controle de pedidos, por exemplo, a sua lista de últimos pedidos. Antes você precisaria de uma lista interminável, de JavaScript, endpoints e outras estruturas. Aqui você consegue fazer de uma forma muito simples. Com apenas uma linha de código, você consegue tornar sua lista de pedidos mais recentes atualizável. Ainda você consegue aplicar o mesmo conceito a formulários dinâmicos, que também você precisaria de um esforço maior anteriormente, e até mesmo pegar a sua aplicação Rails e torná-la uma aplicação nativa em iOS ou Android, utilizando os recursos dessa ferramenta. Você ainda consegue fazer tudo isso mantendo aquele jeito Rails, ou Rails-like, de fazer as coisas. De um jeito simples, que é baseado em convenção e que você consegue utilizar todos os recursos nativos, como validações, estruturas de criação de formulário e tudo mais, de um jeito Rails. Frameworks JavaScript reativos como Angular e React.js dominam o desenvolvimento web, isso é inegável, mas trouxeram consigo um vilão de qualquer projeto: a complexidade. Para esse tipo de projeto, toda e qualquer troca de informação acontece por meio de APIs JSON. É o que chamamos de uma abordagem API-centric, ou centrada em APIs. Isso frequentemente resulta numa arquitetura mais complexa de se manter. Para qualquer projeto, por mais simples que ele seja, você vai precisar criar, no mínimo, 2 vertentes de desenvolvimento: o back-end, responsável pelas APIs JSON, e um projeto front-end apartado, utilizando um framework reativo no JavaScript, como esses que eu mencionei. Essa separação aumenta significativamente o tempo de desenvolvimento do projeto, principalmente se você está trabalhando sozinho ou numa equipe pequena, onde é natural que uma mesma pessoa seja responsável por alternar entre as frentes de desenvolvimento. Então, enquanto ela cria um botão ou um formulário numa estrutura front-end, essa mesma pessoa fica responsável por criar as APIs que ela vai utilizar. A adição de um simples atributo no front-end pode exigir ajustes nas APIs do back-end, resultando em um ciclo de desenvolvimento mais complexo de ser executado. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está então construindo as suas APIs utilizando o Ruby on Rails e o seu front-end você utiliza React.js.
Se você precisa, além de ser proficiente nas estruturas que o Rails provê para a criação de APIs, validações e até mesmo a serialização de dados, você também vai precisar dominar as estruturas para a criação de componentes, o ciclo de vida de seus componentes dentro do React.js. E o pior é que você não consegue fazer reuso das informações. Todas as validações que você implementa dentro da estrutura do Rails, você não vai conseguir reaproveitar utilizando o React. Você terá que implementar nos dois lugares. Com certeza isso vai ser um desafio enorme, já que tudo isso deve ser considerado na hora de se criar um projeto. Você vai precisar dominar todas essas tecnologias antes de construir a sua aplicação. Mas existe sim uma alternativa para esse processo. Foi pensando nisso que o Hotwire foi criado. Com ele, é possível simplificar o seu projeto, aumentando a eficiência do desenvolvimento, já que agora tudo será integrado num único projeto Rails, permitindo o reuso das informações e de todas as estruturas que você criar, sem a necessidade de APIs ou dependências adicionais. Assim, os desenvolvedores poderão construir aplicações robustas e modernas, de maneira similar ao que encontramos em outros frameworks reativos, mas utilizando seu conhecimento em Rails como uma abordagem integrada, sem uma lista interminável de arquivos JavaScript e dependências externas. O modelo de desenvolvimento baseado em APIs requer a criação de aplicações front-end complexas, com estruturas de rota e login de usuário totalmente desacopladas do back-end. O Hotwire, por outro lado, oferece uma solução mais leve, intuitiva e integrada ao seu projeto Rails. Tudo o que você construir poderá ser reutilizado tanto no back-end quanto no front-end. Então, se você de repente cria uma estrutura de login utilizando device, validações no model ou qualquer outro tipo de estrutura, facilmente você consegue utilizar essas estruturas de forma integrada. Mas de onde vem todo esse poder que nós estamos mencionando? A carga dinâmica de informações acontece através do Turbo, simplificando a navegação entre as páginas e permitindo que trechos específicos sejam carregados sob demanda. Ele traz uma transferência baseada em HTML, permitindo que tudo o que você viu até agora como vantagem no Rails continue sendo aplicado aos seus projetos. O Stimulus, por outro lado, é responsável por gerenciar o comportamento de elementos da página através de uma abordagem minimalista. Ele traz recursos similares ao encontrados no React ou no Vue.js para gerenciar elementos da árvore HTML e tornar o monitoramento de eventos algo mais simples de ser realizado. Com ele, conseguimos fazer tudo isso sem a complexidade e a quantidade interminável de código que normalmente vemos em projetos JavaScript declarativos. Através dos controllers do Stimulus, podemos criar componentes que variam de um simples botão a formulários complexos, como a estrutura de Nested Forms, mas com código enxuto e funcional, ao melhor estilo Rails de fazer as coisas. As vantagens de se utilizar o Hotwire são inegáveis. Você consegue facilitar o desenvolvimento, tornando ele mais rápido de ser realizado. Você consegue gerenciar geralmente menos dependências de bibliotecas externas, já que você não precisa utilizar React ou qualquer outras estruturas que vão compor esse tipo de solução. Você consegue melhorar a performance da sua aplicação, trazendo todo esse dinamismo que a gente encontra geralmente no front-end reativo, mas utilizando projetos Rails, fazendo cargas parciais de dados e outros tipos de estrutura. E com tudo isso você consegue trazer toda essa dinâmica, trazendo a melhoria na experiência de usuário da sua aplicação, mas sem aumentar muito o seu tempo de desenvolvimento. Você consegue usar tudo aquilo que você viu até agora no curso de um jeito integrado, simples e funcional. O Hotwire representa uma mudança definitiva na construção de projetos Rails. Com uma abordagem simples e poderosa para a construção de aplicações modernas, podemos focar no que realmente importa, superando de vez a complexidade desnecessária. Essa filosofia é a mesma que encontramos no Rails, não por acaso, já que os criadores do Hotwire também foram os responsáveis pela revolução que o Rails trouxe ao desenvolvimento web. Neste curso, você irá explorar as características do Hotwire, estudando cada detalhe relevante de forma prática. Iremos aplicar cada conceito enquanto construímos um portal de busca de imóveis para aluguel e compra. Tudo utilizando o Rails. Ao final, você estará pronto para aplicar os seus conhecimentos em qualquer outro tipo de projeto. Se você está pronto para ampliar suas habilidades e criar aplicações melhores, junte-se a mim na próxima aula. Eu irei revelar os detalhes de como o Hotwire faz a sua mágica, utilizando 3 ferramentas: o Turbo, o Stimulus e o Strada.
Você verá como essas ferramentas podem transformar o desenvolvimento Rails, tornando ele mais eficiente e poderoso. Então, eu te vejo na próxima aula.